Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte, tá bom, do programa Band Esporte Clube. A gente vai estar vendo ali o que os comentaristas vão estar trazendo ali de informações a respeito do Mengão. Flamengo que joga hoje, né, contra o Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso a gente vai acompanhar aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Levanta a mão aí, quem já se acostumou a ver Cruzeiro e Flamengo em campo? E esse final de semana tem mais um confronto, agora lá em Minas Gerais. Vamos para as informações? Pela terceira vez em 11 dias, Cruzeiro e Flamengo vão medir forças. Na Libertadores, o rubro-negro levou a melhor e com a vitória no Maracanã, garantiu a classificação para as quartas de final. Mas agora, a disputa é pelo Campeonato Brasileiro. Em franca ascensão desde a chegada do técnico Arthur Jorge, a Raposa saiu da lanterna para o G5 e vem de 2 vitórias pela competição. Mas vai ter que provar que não se deixou abater pela eliminação no meio da semana. Não temos outro caminho que não seja olhar para a frente e podermos, como diz, levantar a cabeça. Temos que continuar a acreditar naquilo que temos vindo a fazer e tem sido muito, muito bom. Por isso, o técnico Arthur Jorge pode preservar alguns jogadores mais desgastados na partida de hoje. Um desfalque já é certo. O zagueiro Jonathan Jesus, suspenso. Vidalba e João Marcelo brigam por um lugar na zaga, ao lado de Fabrício Bruno. Do lado rubro-negro, a empolgação é grande. Depois de um momento turbulento na temporada, o Flamengo de Leonardo Jardim vem de 2 vitórias no Brasileirão, além da classificação na Libertadores. E pela primeira vez nesta edição, tem a chance de assumir a liderança do campeonato. Para isso, além de vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte, precisa de uma derrota do Palmeiras para o Vasco em São Paulo. Uma prova com importância muito grande para nós, a Libertadores também o é, mas o campeonato também o é. E o próximo jogo é um jogo de uma grande importância fora de casa que temos que assumir a responsabilidade de jogar para ganhar, porque o Flamengo só vive de vitórias, não vive de outros resultados. Sem novos desfalques, Jardim pode repetir a escalação que derrotou o Cruzeiro, mas a tendência é que siga mexendo em algumas peças, como tem feito nos últimos jogos. Alexandro, Vitão e De La Cruz são as baixas confirmadas. O trio ainda está em tratamento no departamento médico. Em 3 confrontos entre as equipes neste ano, o Cruzeiro ainda não venceu. Foram 2 vitórias rubro-negras e um empate. Os mineiros estão engasgados com o Flamengo, que vai tentar, mais uma vez, sair por cima neste duelo entre 2 dos melhores times do país na atualidade. Ai, ai, vamos lá, não sei se eu começo com as dúvidas, as coisas que estão passando na minha cabeça nesse momento. Não, vou começar com o pessoal que está participando aqui. Esse QR Code está na tela, gente, é para sua participação, viu? Aproveita. É só colocar aí, apontar a câmera do seu celular e mandar a sua pergunta para cá. O negócio é o seguinte... Gente, vários vieram agora. Aqui, Everton Damasco, flamenguista de Floripa. Terra boa, minha terra. Bati até no microfone, não é desculpa. Parente? Será que não é parente? Não é. Não conheço, Everton. Acho que não, né? Porque também Floripa é meio ervilha. Mas, enfim. Acredito que o Flamengo vai chegar a passar do Palmeiras no Brasileiro, como foi no ano passado. Quando deixam o Mengão chegar, esquece. Gustavinho, Flamengo na segunda posição, Palmeiras líder desde muito tempo no Campeonato Brasileiro, já são aí muitas rodadas à frente, mas agora mais uma vez para enfrentar o Cruzeiro, tá na 5ª colocação do Brasileiro, um time extremamente forte, a gente falou antes, né, de uma vitória e de um empate nesses últimos confrontos entre esses dois. O que você acha que pode acontecer? Porque se vencer, pelo menos dorme na liderança o Flamengo.
pode acontecer tudo, inclusive nada, Kalinka, porque realmente o Flamengo tem um time muito forte. São duas equipes que se conhecem muito bem, jogaram recentemente agora no espaço aí de 10 dias 2 vezes, né? Em 2 semanas vão jogar 3 vezes as duas equipes. Então, o Leonardo Jardim conhece muito bem o time do Cruzeiro. Esse aí vai ter que levar tampão pro ouvir de novo. Do lado do Cruzeiro tem o Gerson, que jogou com a grande maioria desses jogadores. Então são duas equipes que se estudam muito, que se conhecem muito. Mas, claro, o Flamengo hoje está um degrau acima do Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro tem uma vantagem de estar jogando no Mineirão. Certamente a torcida vai estar lotando o estádio, vai cantar e vai empurrar a torcida do Cruzeiro o tempo inteiro, vai empurrar o time. Tem excelentes jogadores e o que me preocupa um pouco é justamente no Cruzeiro poupar alguns atletas por conta da Copa do Brasil. A gente precisa lembrar que no meio da semana o Cruzeiro enfrenta o Atlético. Então, é um clássico para ninguém botar defeito, um dos maiores do Brasil. E claro que o Cruzeiro quer vencer, mas o Cruzeiro também quer buscar as primeiras posições ali para já classificar para a Copa Libertadores o ano que vem. Então também não pode vacilar e é lógico que está entalado com o Flamengo por conta dessa eliminação da Copa Libertadores. Do lado do Flamengo, tem aí o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Pedro, que tá jogando uma bola redonda, minha gente. Porque o cara, quando não faz gol, ao lado do Viveiros, eles têm 14 gols, né? E quando ele não faz gol, ele dá assistência. Na última partida ali, ele deu 2 bolas açucaradas, inclusive contra o Cruzeiro. Então, a defesa do Cruzeiro vai ter que estar muito atenta ao Pedro, porque quando ele não faz, ele dá passe. Deu passe pro Arrascaeta, deu passe pro Samuel Lino. Então, é um ataque mortal. Esse ataque do Flamengo tem que estar muito ligado, porque realmente é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 44 gols. Se bobear, Kalinka, é caixa. Felipe Barcelos de Teresópolis. Se é de Teresópolis, imagina, né? Mas a pergunta dele é o seguinte: quem é favorito para ser campeão do Brasileirão e da Liberta da América? Para você, Gustavo. E aí? Felipe, um abraço pra você, pra todo mundo de Teresópolis, que aliás, a gente gosta muito, tivemos cobrindo a Copa do Mundo por aí. Felipe, pra mim são 2 clubes que são favoritos, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. Essa briga vai ficar entre Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Na Copa Libertadores eu também acredito uma dessas 2 equipes trazendo o caneco, porque afinal de contas são os maiores orçamentos, são os maiores investimentos, são os melhores elencos, digamos assim, também. Eles possuem a responsabilidade. Agora, se isso realmente vai dar... A gente sabe que no futebol nem sempre aquilo que... A gente viu o Fluminense recentemente vencer a Libertadores quando não era favorito. A gente viu o Botafogo também ganhar títulos importantes da Libertadores do Brasileiro quando não era favorito. Kalinka, tudo pode acontecer, mas os favoritos estão aí, Palmeiras e Flamengo. Última, só pra gente trocar aqui de assunto, o Thiago colocou o Mengão jogando 70% do jogo na Liberta. 70% do que jogou na Liberta não perde pro Cruzeiro em campo nenhum. Essa aqui é a opinião do Thiago. Obrigada pela participação de vocês. Concordo com ele, viu? Principalmente no segundo jogo. O Flamengo deu show de bola. Poderia ter goleado o Cruzeiro na segunda partida no Maracanã. Seguinte, mas vamos mudar. Após a eliminação, né, Rafa? Pro Flamengo na Copa Libertadores, 2 dias atrás do Maracanã, foram, não sei se conformismo é o termo certo, mas de que o Flamengo mereceu, tal, Fabrício, isso o próprio Pedrinho falou, né, que o Flamengo, enfim, se o Cruzeiro não tivesse a infelicidade do sorteio de cruzar com o Flamengo, poderia ter ido muito mais longe. Ele falou pro BAP, inclusive, isso, né? Ele falou, havia dito já isso pro BAP. O Fabrício Bruno, que jogou no Flamengo, dizendo que a partir de agora vai torcer pro Flamengo. Mas parece que a torcida não ficou feliz. Não gostou nem com muito, um, não? Nem com outro. E você acha que... não gostou, não. Que tipo de cobrança será que a torcida do Cruzeiro vai ter em relação ao time? Não exatamente pela eliminação, porque não foi uma eliminação indigna, né, Pascoal? Mas por essas declarações meio conformadas, hein? Assim, real, analisando bem com a perspectiva do torcedor, talvez a do Fabrício Bruno cause algum reflexo. Eu acho que ele pode ser vaiado em alguns momentos do jogo de amanhã, lá no Mineirão. Eu acho que isso não é uma coisa impossível de acontecer, não.
porque essa declaração, ainda mais se nós considerarmos que o Cruzeiro acabou de ser eliminado pelo Flamengo, embora historicamente a relação entre as duas torcidas seja boa, né? O Cruzeiro tem uma relação boa com o Flamengo, porque aqui no Rio a relação mais forte de torcida é o Vasco com o Atlético, até construída lá atrás, daqueles jogos Flamengo e Atlético dos anos 80 e em função da rivalidade e tudo mais. Eu acho que isso não pegou bem. Eu acho que o torcedor do Cruzeirense não gostou disso. Eu acho que o que o Pedrinho falou faz sentido, ele foi resiliente. Acho que o Arthur Jorge está com moral, ele faz uma leitura bem racional do jogo. Eu gostei muito da postura dele na coletiva, né? Quando ele fala sobre o primeiro tempo patético que o time fez, melhora muito no segundo tempo, empata, mas o Flamengo tem recursos. O Flamengo consegue buscar soluções. E é o melhor elenco do Brasil. Então, assim, não é nenhum demérito você, no agregado, perder para o Flamengo por 3-2. O Cruzeiro competiu. Eu acho que essa imagem de campo, ela ficou até interessante para o torcedor. O trabalho do Arthur Jorge talvez seja, no momento, no macro, o melhor trabalho, um dos 3 melhores trabalhos do futebol brasileiro. O Cruzeiro estava numa situação bem complicada quando ele assume a lanterna do campeonato, com um time bom, brigando, pensando em coisa grande. Então, essa eliminação não é tão traumatizante assim. Agora, pelo que o Fabrício Bruno falou, eu acho que isso pode trazer um cenário aí de pressão maior. Ô, Pascoal, estou analisando aqui a ponta da tabela, né? Sempre olhando para a ponta da tabela, embora hoje a disputa seja muito maior ali na ponta de baixo, na área perigosa, como diria Vanderlei Luxemburgo, na zona da confusão. Acho que está muito claro que quem tem a parada mais dura no final de semana é o vice-líder Flamengo, que ameaça mais do que nunca o Palmeiras, enfrentando o Cruzeiro fora de casa. É jogo pro Palmeiras, é rodada pro Palmeiras de novo conseguir abrir um pouquinho de vantagem? A impressão que dá é que a vitória lá no Paraguai traz um pouco de segurança, um pouco mais de estabilidade para o time e algumas situações que ficam bem caracterizadas, né? O Maurício está vivendo um grande momento. Eu acho que eu não tiraria o Maurício do time. Você pode dizer, mas o Tigrinho... Você sacaria o Tigrinho, já entendi. O Tigrinho não está passando por um bom momento. Joga quem está... Na minha opinião, joga quem está melhor. Entendo o que o treinador pensa de colocar os dois que deram muito certo na última temporada, o Flaco Lopes com o Vitor Roque, mas eu entendo também que o Maurício está jogando, está aparecendo bem na área, está trocando de posição com o Flaco toda hora. E é um hora que o sistema Flaco vai ser diferente do travante. ano passado, né, Pascoal? O sistema é diferente de jogo, né? O ano Muito passado diferente. o Palmeiras não tinha o Arias também, né? Muito diferente. É que o Palmeiras tem usado essa linha de 3 zagueiros e, como eu digo para vocês, quando tem 3 zagueiros é bem possível que o Palmeiras se utilize dessa linha. O duro é você usar uma linha de 3 quando você não tem 3 jogadores para fazer isso. Agora o Bruno Fux também voltou, já entrou, inclusive, na partida lá no Paraguai, e ele pode exercer essa função com tranquilidade. O Andréas vai voltar, porque foi expulso e não jogou a partida do Paraguai. A volta do Andréas te agrada? Semana que a gente viu no meio da semana e vai se repetir. Cruzeiro e Flamengo, sábado, 8h30 da noite, no Mineirão, transmissão Amazon Prime. Então teremos um revival das oitavas da Libertadores e é por isso que Igor Siqueira chega com a gente, ele está devidamente reconectado. Bora pro nosso telão aqui. Igor, boa tarde, meu querido, seja bem-vindo. Conta boa do Mengão aí, teve treino pela manhã. O que será que Leonardo Jardim vai fazer nesse jogo, hein? Tem que pensar em Libertadores, tem que pensar em Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Luiz, amigos do De Primeira, vocês que estão com a gente aqui, PVC, Samir, amigos do nosso canal. Pois é, né? Não dá nem tempo de respirar de um Flamengo Cruzeiro, já tem outro sábado. A lista de relacionados do Flamengo deve estar no forno já, deve sair, enfim, nos próximos instantes, minutos, assim, não dá para precisar, mas tá saindo no forno porque a viagem tá marcada para 4 horas da tarde, então mais uma empreitada envolvendo o Cruzeiro, o jogo no Mineirão desta vez. E aí o Flamengo, como sempre, né, Leonardo Jardim já tem adotado esse discurso, não pode dar bobeira, porque a distância para o Palmeiras nunca esteve tão próxima assim de ser, de fato, tirada para zero, né, dependendo dos resultados do final de semana, apesar de ainda ter o jogo a pagar, né, o jogo a menos a pagar na questão do Flamengo. Então, é o time que está fazendo esse momento de reavaliação, né, do saldo aí, da parte física, né, sempre tem essa gestão de questão física dos jogadores, porque isso passa muito também pelo
a forma com a qual o Flamengo imprimiu o seu jogo, né, essa intensidade que a gente viu no primeiro tempo, e para manter esse retrospecto, para manter esse estilo de jogo, o Leonardo Jardim já avisou que vai ter que continuar assim, fazendo essa gestão de carga com a galera. E aí, de novo, a dúvida reaparece. Bruno Henrique ou Pedro nesse ataque, né? Por conta, enfim, do saldo da última partida e também de voltar ao contexto do jogo giro da Libertadores, né? Flamengo jogando fora de casa, Cruzeiro pode ser que exerça uma pressão maior, e aí o Bruno Henrique voltaria a ser uma opção, uma alternativa para esse cenário de um jogo talvez um pouquinho mais pressionante ou mais reativo também, dependendo do comportamento do Cruzeiro. Então, é o time que está já com malas prontas, delegação viaja agora 4 horas da tarde para buscar esse resultado importante aí fora de casa, para não deixar o Palmeiras voltar a escapar ali nessa perseguição pela liderança do Campeonato Brasileiro. Ô, PVC. Ai, desculpa, gente. Igor, desculpa, não tem nada com você. É que o PVC deu uma saidinha e ele voltou correndo, ele sentou no tal. Rapaz, eu achei que ele ia dar o... Não, foi as meninas da ginástica rítmica tiveram aqui essa semana, que, aliás, orgulho nosso, hein? Campeãs mundiais. O PVC quase aprendeu com elas aqui. Eu sou ginástica artística. Sabe quando eu for presidente do Comitê Olímpico? Esse giro foi bonito. Foi bonito. Quando eu for presidente Mas vamos lá, do Comitê PVC... Olímpico Internacional, eu vou mudar, vou revolucionar as Olimpíadas. Não, mas da artística tem que saltar muito, mas da rítmica também é... Eu vou te contar fora do ar. Vamos falar do Flamengo, então. O Igor trazendo, né, a velha dúvida de sempre. Bruno Henrique ou Pedro? Bruno Henrique, PVC tinha a dúvida, né? Será que por que o Pedro não é jogador de Libertadores? Vamos perguntar pro Leonardo Jardim. Ele respondeu e Pedro foi titular na Libertadores e fez toda a diferença. Mas o Pedro jogou porque o Bruno Henrique estava sem ritmo, estava voltando de lesão. Agora? Na quarta-feira. Escolha dele também. Sim, mas se o Bruno Henrique estivesse inteiro... O Flamengo jogou 8 vezes na Libertadores. O Pedro foi titular 2. E agora no domingo? A pergunta, sábado à noite, a pergunta continua a mesma. A pergunta continua a mesma para mim, para o Leonardo Jardim. Por que quando tem os dois bem, não joga o Pedro na Libertadores? Mas no Brasileiro joga o Pedro. Eu acho que amanhã vai jogar o Pedro, a não ser que queira descansar o Pedro, porque o Pedro fez uma grande partida contra o Cruzeiro. Então o Pedro pode ganhar. O Pedro é titular do Brasileiro e o Bruno Henrique vinha sendo titular da Libertadores. Aí tem uma questão física, o Bruno Henrique não foi titular da Libertadores, jogou o Pedro, jogou muito bem. E esse jogo tem áreas de decisão também, né? Que o Palmeiras... O Flamengo pode ser líder, o Flamengo neste momento é o líder do campeonato por pontos perdidos. Mas o Flamengo não foi líder por pontos ganhos em nenhum momento do campeonato. Ele pode ser líder por pontos ganhos, pela primeira vez no sábado à noite. Se ele ganhar do Cruzeiro, ele vai alcançar o Palmeiras com 48 pontos e ele vai ter 5 gols de saldo a mais que o Palmeiras, pelo menos. Porque para ganhar ele tem que fazer um gol de saldo a mais. Nesse momento ele tem 25 de saldo e o Palmeiras tem 21. Então ele vai ter 5 de saldo a mais. Se o Flamengo ganhar do Cruzeiro amanhã à noite, ele vai fazer o Palmeiras entrar em campo no domingo, precisando ganhar do Vasco para ser líder. Para ser líder por pontos ganhos, ou para empatar com o Vasco para ser líder por pontos ganhos. E parece simples o jogo contra o Vasco, mas não é. Primeiro porque assim, o Vasco conseguiu montar 2 times. O Vasco estava melhor do que o Santos quando tomou 3-0 no segundo tempo em São Januário. E o Vasco jogou muito bem ontem. O Thiago Mendes está jogando muito bem, o Davis jogou uma grande partida e ele está descansando alguns jogadores. O Santiago Souza vai ser titular no domingo. O Thiago Mendes deve ser titular domingo, o Colídio pode entrar como titular, que não entrou ontem, ele pode colocar o Spinelli no lugar do David, apesar do David ter jogado muito bem ontem. Ele vai lidar com o cansaço do Vasco, porque o Vasco jogou na quinta-feira à noite em Assunção, o Palmeiras jogou na quarta-feira à noite em Assunção. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários a sua opinião e o seu palpite para a partida de hoje contra o Cruzeiro, tá bom? Na sua opinião, o Mengão vai vencer por quanto? Eu vou botar um placar aí de 2-1 de novo, tá bom? Deixa aí seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.